Salve, meus amados, tudo bem? Estamos iniciando aí, mandando a palavra, retornando ao nosso bate-papo sobre os livros históricos. Estamos no quarto capítulo e o tema é a desordem inicial, a qual está descrita no livro dos Juízes. Agora nós estamos na parte 2. Só para lembrar aí o que nós falamos na parte um, falamos um pouco aí sobre o contexto histórico de Juízes, do livro de Juízes, falamos sobre o significado do nome Juízes no hebraico, também falamos alguns livros que foram retirados e com isso a característica e o propósito do livro dos Juízes. Falamos também sobre a interpretação do livro, qual era a chave do livro, ou seja, o objetivo que o livro de Juízes queria passar para os seus leitores. Então, nós paramos aí nesse círculo vicioso, a qual está na tela aí, mas antes de dar continuidade aí no estudo, já vai curtindo este vídeo, vai compartilhando, se inscreve no canal, aciona o sininho para que Deus possa ver e também esse canal bombar aí e que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e eu conseguir aí postar mais conteúdos sobre a Bíblia Sagrada e outras curiosidades. Beleza? Vamos lá então para a segunda parte. Nós paramos aí nesse ciclo vicioso sobre apostasia, escravidão, opressão, oração, libertação. Eu falei um pouco sobre isso na parte um e também citei esse versículo, essa passagem bíblica em 1 João capítulo 5, versículo 21, ao qual Deus fala que nós devemos se afastar, não aceitar, não permitir que a idolatria venha fazer parte da nossa vida. Esse é o foco, esse é o pedido central de Deus para que o povo de Israel viesse praticar ali na época dos juízes. Vamos falar sobre Baal, uma entidade semita, ou seja, uma entidade antiga, e quando fala semita, ou seja, vem de Sem. Quem era Sem? Sem era filho de Noé. Então os semitas eram quem? Eram os israelitas, os árabes, os arameus, uma série de nações que veio através de Sem. Então ele era conhecido desde o Antigo Egito. Então o Antigo Egito, antes mesmo de Israel descer para o Egito, ele já era conhecido. Então Baal não era um deus recente, quando fala recente, na época de Canaã, mas já era um deus que já vinha sendo adorado há centenas de anos atrás. E quando nós lemos Juízes capítulo 2, versículo 11, Juízes capítulo 2, versículo 11, e o que está escrito? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins aqui está no plural. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram e serviram a Baal e Astarote. Nós vamos falar destes dois. Pelo que a ira do Senhor acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estava em grande aperto. Então você percebe a desobediência do povo de Israel. Deus já tinha alertado a eles quando Josué ele propôs ali a renovação da aliança. Ele disse que caso o povo de Israel viesse se desviar da presença do Senhor, abandonasse as leis de Moisés, ou seja, caísse em idolatria, Deus iria trazer os seus inimigos. Deus não guardaria mais o povo de Israel contra os seus inimigos, e também quando o povo de Israel viesse sair na batalha, Deus não estaria junto com eles, Deus não estaria na frente da batalha. Então
eles perderiam a batalha e quando o inimigo viesse atacar, eles seriam destruídos, porque abandonaram ao Senhor para servir Baal e Astarote, essas divindades que as nações ao redor adoravam. E esse deus Baal era conhecido pelos fenícios, né? Lembrando que os fenícios foram aqueles que começaram a utilizar o alfabeto para comunicação. Então eles já adoravam, eles achavam que o Baal, o deus Baal, poderia guardar a nação. Os moabitas também adoravam a esse deus. Balaque era um rei moabita. Quem se lembra de Balaque sabe que ele tentou aí amaldiçoar o povo de Israel, chamou a Balaão, o profeta, falou: Balaão, amaldiçoa o povo de Israel, porque eles estão aí vencendo as batalhas, invadindo territórios. Então, profeta, amaldiçoa. Aí entra naquela palavra chave, né? Aquele chavão que os crentes acabam utilizando. Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Então, Balaão não poderia fazer nada. E esse Balaque adorava quem? Adorava a Baal. E entre os filisteus, também muito conhecido e adorado, ele era chamado como Baal Zebub, ou seja, o Senhor das Moscas, como consta em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. 2 Reis, aqui, 2 Reis 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai Baal Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então o rei Acasias, ele era filho de Acabe, ele acaba caindo, adoecendo, e manda mensageiros a Ecrom, né, até o templo que ficava situado em Ecrom, para consultar essa divindade Baal Zebub, o deus das moscas. Então você percebe que os filisteus adoravam a esse deus, e também no Egito existe um deus muito parecido, o nome dele é Ptah, que os egípcios acreditam que ele também tem controle sobre essas criaturas, sobre essas pragas. Então quando Moisés mandou ali a praga das moscas, era para atingir quem? Ptah, o deus que tem controle sobre esses insetos, né? E aqui agora nós vemos Baal, o deus das moscas, o senhor das moscas, e é muito parecido aí, esses deuses. E na Caldeia, ou seja, na Babilônia, na Mesopotâmia, também era adorado a esse deus chamado Baal. Eles consideravam Baal como um governador dos céus. Então você percebe, conforme o tempo vai passando, esse deus Baal, ele vai mudando algumas coisas, algumas características, também algumas atribuições. Tudo isso conforme a necessidade e a conveniência do povo, da nação ou da tribo. Então, em certa região, ele é um Deus que governa tudo, em outra região, ele é um Deus que governa os insetos. Então, conforme vai passando aí de nação para nação, de cultura para cultura, esse Deus ele vai mudando conforme as necessidades do ser humano. E os deuses são para isso. As pessoas criam deuses conforme as suas necessidades. Quando eles precisam de uma coisa e certa divindade não concorda, o que eles fazem? Já que aquela certa divindade ela não me aceita, ou não concorda com aquilo que eu quero, então eu vou fazer um outro Deus para que possa se encaixar na minha conveniência, nos meus desejos, na minha vontade. E é por isso que esses deuses foram criados e conforme o tempo foi passando e de cultura para cultura, para contexto econômico, social, esse Deus Baal ele foi mudando para que pudesse se encaixar nos desejos das pessoas. E isso acontece também nos nossos dias, né? Não é diferente que na época ali dos filisteus, dos moabitas, do Egito,
Então, assim como acontecia há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, acontece nos dias de hoje. Essas entidades, esses deuses estão presentes em todos os lugares, em todos os países, em todas as nações. E se você vê um deus numa região e um deus numa região, vamos dizer assim, na África, e um outro deus na Europa, vamos pegar aí um Jesus Cristo. O Jesus Cristo da África é diferente do Jesus Cristo da Europa. O Jesus Cristo da África se encaixa com um contexto ali étnico e com a cor de pele. E quando você vai na Europa, também é a mesma coisa, se encaixa com os padrões étnicos ali da Europa, a cor de pele, cabelo, decorações. Então, hoje existe também essa idolatria, esse apego a esses ídolos, e conforme de região para região, esse Deus é mudado. Às vezes o nome é muito parecido, mas as características são diferentes, ou até mesmo as suas atribuições. E como era esse Deus naquela época? Foi encontrado então em Ras Jarran, ou Janran, uma imagem de escultura de Baal. E essa imagem é datada do século XIV antes de Cristo, muito próximo ali da época dos juízes. E é bem provável que esse deus, essa estátua, estava em posse dos fenícios. Então você percebe aí como era moldado e feito conforme os padrões ali do povo. Também podemos perceber alguns detalhes, né? Esse chapéu, né, meio cônico, uma bola na ponta, isso é característica que existia nos fenícios, né? E você percebe também ali a posição da estátua com uma espécie de batalha, né? Segurando alguma coisa, resistindo a alguma coisa, ameaçando com a mão levantada e a outra à frente. Ou seja, Baal era um deus da guerra, um deus que os povos daquela época adoravam porque acreditavam que esse deus poderia vencer batalhas. Também nós vamos falar sobre Astarote. Em alguns bate-papos atrás nós falamos sobre Baal, sobre a família de Baal, sobre a família de Astarote. É importante você ver também as últimas aulas. Aqui eu estou sendo mais específico. Aí tem Astarote. E na Bíblia você vai encontrar Astarte. Mas esses dois nomes, Astarote e Astarte, são de uma mesma entidade, de uma mesma deusa. Quando você lê, tem Astarte, deve ser uma outra deusa. Não, é a mesma deusa, é Astarote. Conforme a região, você vai identificar aí algumas mudanças no nome por causa do linguajar, do dialético. E até na Babilônia, quando você vai para a Babilônia, na Babilônia e na Síria, Astarote tem o nome de Instar. Muda assim um pouco a forma de dizer o nome. Para você ver também a Bíblia, como ela foi escrita, né, em várias regiões. Ela teve aí pessoas escrevendo ela e escreveu o nome da deusa conforme ali era chamado. O escritor não se preocupou em traduzir esse nome para a língua hebraica. Simplesmente ele falou, é Astarote, estão chamando de Astarote, é Astarte, Instar é Star. Mas quando juntou tudo, se descobriu que se tratava da mesma deusa. Então, Astarte, Astarote, Instar são a mesma deusa. Também é uma deusa semítica que eles consideravam que poderia trazer mais amor, mais fertilidade e maternidade. Amor quer dizer a questão de sedução, atração, fertilidade que poderia procriar mais. Então isso vale para a terra, vale para os animais do campo, os animais domésticos. Ser muito fértil serve para as pessoas, ter muitos filhos. Lembrando que naquela época o quesito ter filho era muito importante. Então, se uma mulher tinha muitos filhos, ela era mais honrada. E também a questão da maternidade. Maternidade remete ao quê? O cuidado, o tratamento, o ato de guardar, o ato de manter a pessoa em segurança, porque nós conhecemos como é o amor de mãe, né? Mas diz na palavra do Senhor que o amor de Deus supera o amor de mãe. Então,
eles adoravam, cultuavam a essa deusa, achando que iriam receber essas atribuições, essas bênçãos no amor, na fertilidade e na maternidade. E isso também ocorre nos dias de hoje, né? Muitas pessoas adoram um Deus, ele é o Deus do amor, ele é o Deus da fertilidade, é o Deus da maternidade, ele é o Deus do campo, o Deus da montanha, o Deus das águas. Uma série de deuses para cada tipo de necessidade. Então, ocorre isso também nos dias de hoje, né? Vários deuses para cada necessidade e para cada conveniência. Também Astarote era uma deusa que era adorada pelos sidônios e pelos fenícios. Então, quando você abre em Gênesis 14:5, Gênesis 14:5, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Astarote, Astarote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Saf, Kiriataim. Então você percebe que na época de Abraão já se adorava Astarote, essa deusa, e o interessante é que eles colocavam o nome dessas deusas ou desses deuses em lugares comuns. Deus do bosque, colocava lá Astarote, o deus do bosque, Astarote, o deus da montanha, Astarote, é, deus do mar. Então, colocava esses nomes em tudo que era lugar, porque eles consideravam que a partir do momento que colocasse esse nome numa certa região ou localidade, aquele Deus estaria naquele lugar, agindo naquele lugar. Aquele lugar se tornava um lugar de adoração, um lugar de cultuar a essa divindade. Então, desde a época de Abraão, já existia essa deusa, mas Abraão optou a adorar a Deus e não servir a Astarote ou a Baal. Diferentemente de Salomão, que acabou aí cedendo à divindade. Ele acabou aí sendo seduzido por Astarote, como está escrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Salomão seguiu a Astarote, olha, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Então, Salomão não seguiu o exemplo de Abraão, dos patriarcas, e adorou a Astarote. Ele foi seduzido. E por que ele foi seduzido? Porque ele tinha muitas mulheres, casou-se com muitas mulheres, e essas mulheres vieram com o pacote completo de pecado e de deuses. E por que ocorria esses casamentos, não saindo muito daquilo que nós estamos tratando nessa parte 2, ele tinha que se casar com essas mulheres porque ele fazia muito alianças. E quando essas alianças ocorriam, os reis que fechavam acordo oferecia a filha, né, para fechar o pacto. Não era mais somente um pacto através de palavras, mas era um pacto sanguíneo. E ele acabava casando com essas mulheres, e é por isso que ele tinha 300 mulheres. Ele casou-se com 300 mulheres e tinha 700 concubinas. Então vinha com um pacote completo. E as concubinas, como acontecia? As concubinas vinham com as mulheres, né? Vinham com as mulheres, vinham com as filhas dos reis. Lembrando que as filhas dos reis tinham naquela época companheiras, né? E quando se casava, arrastava também todas aquelas outras mulheres e acabavam aí ficando também com Salomão. Então é por isso que Salomão tinha tantas mulheres. Ele poderia rejeitar todas essas alianças e negar qualquer tipo de casamento, mas era conveniente para ele agir desta forma, né? Ele já estava aí, de certa forma, abandonando os caminhos do Senhor, então ele começou a fazer vários tipos de aliança, além de trazer várias maldições para si, adorando o Astarote, né, e a outros deuses. O povo de Israel também caiu aí no pecado da idolatria na época de Salomão, trazendo futuramente aí uma destruição de Israel. Mas isso aí é assunto aí para uma próxima aula. Continuando, os hebreus também eles acabaram adorando o Astarote. Quando você lê Jeremias capítulo 7, versículo 18, Jeremias capítulo 7, 18. Os filhos apanham a lenha. Olha, presta atenção.
Os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira. A ira de quem? A ira de Deus. Então você percebe a família toda reunida, toda junta, cometendo o mesmo pecado. Um vai lá, apanha a lenha, o outro acende o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer aí uma oferta a uma deusa chamada Rainha dos Céus, que era Astarote, essa deusa. E Jeremias ele acaba citando o que? Rainhas dos céus, porque é assim que o povo de Israel chamava essa deusa. Então você também percebe aí o povo de Israel, não somente o rei, mas também lá na frente o povo de Israel se dobrando diante dessa rainha dos céus. Acontece muito nos dias de hoje, você percebe também isso, né? Os nomes que são muito parecidos um com o outro, Astarote, Astarte, Star, mas é o mesmo Deus. Existe essa mudança de nome conforme as regiões, isso também acontece no Brasil. Talvez uma entidade do Nordeste tem um nome, né, e no Sul tem outro nome, mas é a mesma a entidade. Eu não vou ficar citando aqui os nomes dos deuses, das entidades, das religiões, porque basta você fazer uma pesquisa que você vai identificar isso. Né? Até mesmo para pessoas não ficarem ofendidas ou talvez desmonetizar o canal. Vou ficar evitando falando aí de algumas entidades, mas você faz uma pesquisa e você vai perceber que existe essa alteração, essa mudança conforme a conveniência da região, a conveniência econômica, social, de cada um, que esses deuses é mudados, né, para atender aos próprios interesses. Mas eu queria falar uma coisa para você. Eu como cristão, não aconselho, e a Bíblia também não aconselha você se dobrar diante de Deus e de entidades. O nosso Deus ele não muda, ele não tem variação, ele é imutável. Então, o Deus que operou lá atrás na criação, é o Deus que operou na época de Noé, é o Deus que operou na época de Abraão, de Moisés, Josué, juízes, dos profetas, de Jesus Cristo, dos apóstolos e opera até o dia de hoje. Então não houve variação, não houve mudança. O que ele falou lá no passado, ele fala nos dias de hoje e vai continuar falando. Não precisamos mudar o nosso Deus. E por que não precisamos mudar o nosso Deus? Porque ele é perfeito, ele é pleno, ele não necessita de mudança. Quem precisa de ser mudado, quem precisa ser transformado somos nós. Ele, como um Deus perfeito, não precisa de mudanças de nome, não precisa de mudança de características, de decoração, de cor de pele, até porque o nosso Deus é espírito. O nosso Deus é espírito. Eu, a partir do momento que fizer uma imagem de Deus, eu estou simplesmente menosprezando, diminuindo aquilo que Deus é. Porque eu, na minha limitada capacidade, sabedoria e entendimento, vou pegar uma caneta e vou fazer num papel, escrever um papel, vou pegar uma massa de barro, de gesso e tentar fazê-lo. Isso vai ser uma ofensa para o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus com absoluta perfeição. Então eu não vou conseguir reproduzir Deus na sua magnitude e no seu poder e na sua beleza. E a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu estou ofendendo Deus, eu estou imaculando a imagem do Senhor. E é por isso que ele disse na sua palavra, nas leis de Moisés: não fará deuses, nem o que está abaixo das águas, nem acima dos céus. Onde Deus está? Deus está acima do céu. Então ele fala assim: eu não quero que faça imagem nem de mim, porque eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, sou magnífico. Então não faça a imagem para que eu não me ofenda. Então era por isso que Deus não permitiu a idolatria, não permitiu que as pessoas se dobrassem diante de deuses. Então existe aí duas coisas: não faça a imagem de Deus, porque você não vai conseguir colocar em nenhum papel quem é Deus, a aparência do Senhor. E também que nós não devemos se dobrar a outros deuses, porque a partir do momento que você está se dobrando, está cultuando, orando, louvando a outro Deus, você está pegando a glória de Deus e
transportando para essa divindade feitas por mãos humanas. Então não caia nesse erro. Então aqui vamos falar um pouco mais sobre Astarote, para finalizar aí essa parte. Olha aí, ó, como que era Astarote. Quando você faz uma pesquisa aí no Google e joga aí Astarote, você vai perceber que essa deusa sempre estava com a mão nos peitos. Tem uma deusa parecida e é a Astarote em Roma, né, na Roma antiga, que está com a mesma posição, mão nos peitos, porque fertilidade, maternidade, amor, é isso que as pessoas acreditavam que essa deusa poderia oferecer. E essa peça aí é uma plaquinha que foi encontrada também pelos arqueólogos, e a data dela é do final da Idade do Bronze. Foi encontrado em Laquis. Idade do Bronze você vai colocar aí por volta de 1500, 1400, muito próximo do deus Baal que os arqueólogos encontraram, né? A data se encaixa perfeitamente. E quem estava adorando aí a essa deusa? Os cananeus. Né? Os cananeus. E onde Israel estava? Em Canaã. Então, os israelitas, na época dos juízes, conheciam a essa deusa, né? E eles estavam aí sendo seduzidos por essa deusa para que viesse adorá-la. E você percebe a plaquinha, né? E até hoje essas plaquinhas são utilizadas. Você vê as plaquinhas das divindades numa porta, numa parede, na entrada de uma casa. Em muitos lugares você vê essas plaquinhas que foram feitas por mãos humanas, que para o cristão isso é errado, é pecado. Precisa se abster, se afastar. Né? Não estou falando que você vai sair quebrando os ídolos dos outros. A gente não pode confundir um contexto de uma época com o nosso contexto. Hoje nós estamos numa democracia, ou seja, todo mundo pode fazer o que quiser no seu espaço, na sua propriedade, pode fazer o que quiser. É a vantagem de você viver na democracia. Então, se a pessoa quer fazer lá sua estátua, né, do jeito que ela quiser, colocar no quintal dela, é um problema dela. O problema dela. Se ela quiser fazer uma estátua, levantar um templo, o problema é dela. Eu estou falando aqui para os cristãos, então a minha visão é sobre a Bíblia Sagrada. Então, o que tiver na Bíblia Sagrada eu vou tentar seguir e vou tentar ensinar. Mas se você tem uma outra religião e quer servir a sua religião ao seu Deus, fique à vontade. Você não é obrigado a seguir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, estou colocando uma arma na sua cabeça ou te arrastando com cadeias, né, para que você possa adorar a Deus. Então, cada um adora o seu Deus. Cada um adora o seu Deus e nós, como cristãos, vamos continuar adorando a um Deus somente. Nós somos monoteístas, não politeístas. E vamos falar aí sobre os inimigos, porque a partir do momento que eles começaram a adorar a Baal e Astarote, os inimigos começaram a se levantar. Lembrando que esses inimigos não tinham sido expulsos de Israel, eles continuavam ali em Canaã. Israel tinha dominado tudo, mas existia ainda os bolsões de povos e tribos estranhos. Deus tinha dado uma ordem para Israel: Israel, some com esses filisteus, com os cananeus, sidônios, expulsa todo mundo. E o que aconteceu? Eles começaram a se relacionar com essas nações estrangeiras, não expulsaram esses povos da terra de Canaã, e isso veio algumas consequências, e algumas delas daqui a pouco a gente vai falar. Quais são os principais inimigos? Dos filisteus, tinha 5 cidades-estados. E quem era? Asdod, Asquelon, Ecrom, Gat, Gaza. Então os filisteus tinham essas 5 regiões aí, cidades-estados, que tinha povos. Eles ficavam próximo do mar Mediterrâneo e Israel não conseguiu expulsá-los. Isso se tornou uma armadilha para eles. Depois vem os cananeus. E como nós falamos nos últimos bate-papo, os cananeus eram uma mistura de povos. Quando fala cananeus não quer dizer que era uma nação, uma tribo. Não, era uma mistura de nação, uma mistura de tribo. Então nesses cananeus você vai ver lá na frente que está os moabitas, amonitas, está os amalequitas, que são os cananeus. Lembrando que cananeus são povos do vale.
Então, encontrado no norte, era encontrado próximo do, do mar Mediterrâneo, no Jordão. Em muitos lugares tinha esses bolsões, de cananeus que o povo de Israel não expulsou, desobedeceu a Deus. Tem os sidônios, lembra dos sidônios? Desde a época de Abraão, os sidônios existiam, então eles viviam onde? Em Sidom. E os efeus que habitavam nas montanhas do Líbano, no Líbano ficava ao norte de Israel, próximo da Síria. Então você percebe aí que esses inimigos estavam lá, eram para ser expulsos, mas não foram, porque Israel desobedeceu a Deus, preferiu conviver com o inimigo. E quando você fica flertando com o teu inimigo, o que acontece? Uma hora, filho, ele vai te engolir. Uma hora ele vai te destruir. Eles preferiram ter esse contato e ter uma frase muito útil neste momento, que é mais fácil você passar a gripe do que você ser curado da gripe. Então, eles acharam que poderiam conviver com seus inimigos. E o que aconteceu? Eles foram gripados. Eles não conseguiram passar a cura para os filisteus. Deus já tinha avisado que esses inimigos seriam um laço para eles. Eles seriam influenciados ao mal. Eles precisavam se afastar. E muitas vezes é necessário que você se afaste desses inimigos. Se afaste de pessoas que podem te influenciar ao vício, à criminalidade, à prostituição. É necessário que você se afaste. Estou falando que você vai matar os seus inimigos, maltratar, os seus amigos, as pessoas que são do mundo. Lembrando o contexto, não confunda o contexto dos livros de Juízes com o nosso contexto hoje. Hoje nós devemos somente se afastar. Eu sei que naquela festa vai ter droga, eu não vou participar dessa festa. Ah, meu amigo de antiga data está me chamando. Não vou. Ah, naquela festa vai ter álcool e eu tenho um problema com álcool. Eu não vou. Ah, naquela festa vai ter uns pessoal lá que era das correrias, né? Eu não vou. Eu vou me afastar desse tipo de pessoa. Então era isso que Israel deveria ter feito, mas naquela época era para expulsar realmente os inimigos da terra. E para nós hoje é se afastar. Vamos ser curados, vamos ser libertos, vamos ser transformados, né? E depois a gente tem um contato com essas pessoas, depois que a gente está aí realmente libertos. Nós não devemos flertar com aqueles que podem levar a nossa vida ao caos, se afastar de Deus. E quando o povo se afastava de Deus, o que acontecia? Havia escravidão. Então Deus levantou aí 12 juízes, aí tem juízes maiores e juízes menores. Os maiores são aqueles que têm mais espaço no livro de Juízes e os menores tiveram menos espaço, né? Então você vai ver aí que existe esses 12 juízes, mas a gente vai tentar dar uma pincelada aí em todos eles. Nos menores vai ser uma coisa bem rápida, né? Mas os maiores a gente vai tentar se aprofundar aí, conhecer bem e aprender com cada um deles. E qual o primeiro juiz que nós vamos falar? É Otiniel. Otiniel nós encontramos em Juízes capítulo 3, versículo 7 alguns, eu não vou ler, mas é importante que você leia, para que você possa saber o que eu estou dizendo, para que não fique somente nas minhas palavras, para que você possa fazer o confronto daquilo que eu estou falando com aquilo que está na Bíblia. E por que Deus levantou Otiniel? Por causa que o povo começou a servir a Baal e Astarote, ou seja, começou a cultuar, começou a adorar, começou a fazer ofertas de sacrifício para essas entidades, né? Depois, quando você tiver um tempo, releia, né? Ou veja alguns vídeos atrás, você vai ver o que era feito de adoração, a forma de cultuar Baal e Astarote e algumas outras entidades. Então eles começaram a servir a esses deuses, abandonaram ao Senhor, não obedeciam mais à lei mosaica. E o que aconteceu? Veio os inimigos da Mesopotâmia, através aí das mãos do rei Cusar-Rizataim, né, que era um grande líder, um dominador, e conseguiu invadir alguns territórios de Israel e colocar aí uma opressão de 8 anos sobre Israel. Lembrando que os povos daquela época dificilmente dizimavam todo o povo, eles preferiam fazer o quê? Transformar aquela nação ou aquela tribo de uma nação
vassalo, ou seja, se você produz 10, eu vou ficar com 7 daquilo que você produz. Então você vai ficar somente com aquilo que você vai sobreviver, comprar comida, mas recurso para você se levantar, recurso para você investir em material bélico, você não vai ter. Recurso para levantar uma muralha, você não vai ter. Você vai ter recurso somente para comer. Então ficava numa situação de escravidão. É muito parecido com o que a gente tem nos dias de hoje, né? Hoje o Estado ele acaba com o nosso recurso, né? 50% vai para o governo, 50% fica com a gente. Naquela época lá de Otiniel era praticamente a mesma coisa. Então o povo começou a ser oprimido e ficou aí 8 anos debaixo dessa opressão e eles começaram o que? A se arrepender e a orar. Reconheceram que não tem como ficar longe do Senhor, não tem como ficar distante de Deus. Eles sabiam que somente Deus poderia guardar, que poderia livrar, que poderia suprir as necessidades deles. E eles abandonaram aí ao Deus Baal e Astarote e retornaram para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando eles retornaram e oraram, diz a palavra bem claro que eles se arrependeram e oraram, ou seja, eles reconheceram o erro deles e também oraram. E isso é uma sequência que nós devemos ter em nossas vidas, né? É se arrepender, ou seja, largar aquilo e pedir perdão ao Senhor e orar. Senhor, entra com a sua providência. Eu sei que eu pisei na bola, então me ajuda aí. E aí Deus levantou Otiniel. Otiniel já era um homem conhecido por Israel. Ele era sobrinho de Caleb e certamente conhecia Josué. E ele se espelhava nesses dois homens, heróis da nação de Israel. Isso é muito importante para nós também, que nós devemos se espelhar com pessoas que tiveram sucesso no reino de Deus, pessoas que produziram algo bom para o reino de Deus, para a sociedade, para a comunidade. Nós devemos subir nos ombros dessas pessoas para que possamos enxergar mais além. Então Otiniel ele acabou seguindo o exemplo de Caleb e Josué e conseguiu aí vencer algumas batalhas. Uma delas foi em Kiriat Sefer. Caleb ele faz uma oferta a quem expulsasse, destruísse o povo que estava em Kiriat Sefer, ele daria a filha em casamento. Então o Otiniel levantou a mão, sou eu que vou lutar contra eles, eu que vou para cima desses inimigos que estão em Kiriat Sefer. E Otiniel teve sucesso nessa batalha e conseguiu ter a mão aí da filha de Caleb, ou seja, a sua prima. Lembrando que naquela época era normal o casamento entre primos, hoje já é um problema por causa do consanguíneo, né? Caso você case com a tua prima, tenha filhos, é bem provável que você tenha aí um filho doente. Então, hoje evitamos esse tipo de relacionamento, né? Não é normal nos dias de hoje, mas naquela época o casamento entre primos era normal. Então ele acabou casando aí com Axa, né, a filha de Caleb, e agora estava numa nova situação. Depois de aí de talvez décadas, né, da batalha em Kiriat Sefer, agora tem esse inimigo aí que está oprimindo a Israel. Você percebe que já tinha um guerreiro importante. Olha, já tinha um guerreiro importante, Otiniel. Tinha outros também, mas Otiniel, quando ele casou, ele não saiu de Israel. Ele não saiu da região ali de Canaã. Ele continuou ali. E por que quando o povo da Mesopotâmia começou a invadir a Israel, ele não tomou uma atitude? Ele esperou 8 anos para tomar uma atitude. Talvez ele já estava cansado, desanimado, sem força para enfrentar um novo inimigo. E o que foi necessário ocorrer para que Otiniel viesse ser levantado, se erguer e enfrentar o seu inimigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Otiniel, derramou esse poder, essa unção, e ele foi para a guerra. E muitas vezes estamos nessa situação. Aquela batalha que nós tivemos no passado, talvez não nos dê a força, o punch, né, para poder lutar contra um novo inimigo, porque estamos cansados, desanimados, estamos entristecidos, desmotivados, né? Por mais que nós temos um histórico de vitórias, hoje
não conseguimos mais lutar. E existem desafios que nós precisamos vencer, inimigos que precisamos derrubar, e não existe força espiritual, força emocional, psíquica para isso. Mas se nós clamarmos ao Senhor assim como o povo de Israel fez, o povo se arrependeu e orou. Certamente Otiniel estava entre essas pessoas que cometeram o pecado, erraram, mas eles oraram. Houve um arrependimento nacional, houve uma oração ali e Otiniel foi levantado novamente para derrotar os seus inimigos, derrotar os inimigos de Israel. Então, se você se posicionar, se você orar, se você clamar ao Senhor, o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e esse novo desafio que está aí te ameaçando, esse novo inimigo que está tentando te derrubar, você vai conseguir derrotar este mal, porque você não está só, você não está sozinho nessa batalha, né? Existe um Deus Todo-Poderoso, existe o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e você vai conseguir expulsar este mal que está na tua vida pessoal, na tua família, na tua comunidade, na tua igreja. Então é necessário que você clame, ore ao Senhor, porque Deus pode sim te levantar. Como diz na palavra do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, certamente, essa glória que veio sobre o Otiniel foi a maior do que a primeira. Que Kiriat Sefer não tinha tanto poder, o povo que estava ali. Era uma tribo, né? Uma tribo pequena, mas era necessário um homem valente para vencer. E hoje, né, na época ali dos mesopotâmicos, era necessário também ser valente, mas não existia valentia. É porque o Mesopotâmia era uma nação, era um poder bélico muito grande, mas Deus levantou, olha, Otiniel, assim como eu agi em Kiriat Sefer, eu também vou agir contra Mesopotâmia, porque maior é o Deus que está conosco do que o Deus que está no mundo. Então ele acabou sendo usado potentemente e derrubando, destruindo, expulsando esses mesopotâmios ali dos territórios de Israel. E houve 40 anos de paz. 40 anos de paz devido ao posicionamento de Otiniel. Ele conseguiu dar todo esse tempo de paz. Então, enquanto Otiniel estava vivo, a nação de Israel se tranquilizou, conseguiu prosperar, conseguiu crescer e teve paz. Mas depois Otiniel morreu. Com a morte de Otiniel, eles se desviaram, cometeram pecados, cometeram erros, voltaram à idolatria, a servir a Baal e a Astarotes. E na palavra do Senhor que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. O que parecia mal a Deus eles fizeram, ou seja, idolatria. E talvez tinham até outros pecados. Um dos pecados mais comuns naquela época era de você casar com algum cananeu, ou seja, a mistura ali étnica não era permitido. Então quem era de Israel não poderia casar com algum filisteu, não poderia casar com moabitas. Era algo considerado ruim para Deus. Talvez eles fizeram isso, começaram a se misturar, e isso foi ruim para o Senhor. Deus ficou entristecido e novamente abandonou o povo de Israel. Povo abandonado, é o povo adorando outros deuses. E não pense, meu amado, que quando a gente fala, mas Deus é mau. Deus não é mau, nós somos maus. Só bastava o povo permanecer na presença de Deus, mas eles preferiram que um Deus que viesse atender os próprios desejos. Os próprios desejos. Então tem coisas que Deus não vai atender, não vai atender. E muitas pessoas ficam ofendidas. Ah, tá, já que Deus não quer me atender, eu vou servir a outro Deus. Serve a outro Deus, então pede proteção para aquele Deus, pede para aquele Deus guardar, pede para aquele Deus livrar, pede para aquele Deus abençoar. Já que você não quer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fica um outro Deus. Então acontecia isso. Abandonavam a Deus, Deus tá bom, posso fazer. E o que acontecia? O inimigo se levantava. E aí veio o rei Eglon com os moabitas, e ele não veio só, ele chamou quem? Alguns outros cananeus. Chamou os amalequitas, os amonitas, moabitas, e os amonitas ficavam ao leste do Jordão. E quem os amalequitas? Os amalequitas eram beduínos, eram nômades. Então chamou essas três tribos para invadir a Israel, e eles conseguiram invadir Israel e colocar aí uma opressão de 18 anos sobre Israel por causa do pecado, né, por causa do erro. E de novo entrando aí no ciclo vicioso, apostasia, depois da apostasia vem o quê? Escravidão. Começaram a escravizar.
escravizaram por 18 anos. Depois da escravidão, opressão, não conseguia se livrar, não tinha quem que pudesse contra os moabitas. E eles começaram a clamar. E clamar é diferente de oração. Oração a gente vai para o nosso quarto, quietinho, vai lá e ora, chora. E qual é o clamor? Clamor a gente rasga as vestes, levanta a mão, Senhor, por favor, me ajuda, e grita, e clama, e clama. Isso é o clamor, é muito diferente da oração. Né? Não que hoje a gente vai rasgar as vestes, mas naquela época era isso, era você rasgar a veste, pôr pano de saco na cabeça, se ajoelhar sobre as cinzas, né? Jogar cinza sobre a cabeça e começar a clamar, clamar, e é assim que o povo estava fazendo, clamando ao Senhor como um ato de arrependimento, de retorno para Deus, aí Deus levanta a Eude. Essa história você encontra em Juízes capítulo 3, versículo 12 ao 30. E quem era Eude? Era filho de Gera, ele era um benjamita, né, um homem canhoto. Isso era muito importante, esse fato dele ser canhoto, de segurar a espada com a sua mão esquerda. Isso era uma vantagem na guerra. Mas mesmo assim ele precisava do quê? Da presença do Senhor. Era uma vantagem, sim. Ele precisava que Deus viesse estar com ele. Então ele tinha esse dom para vencer algumas batalhas. Mas você percebe que estava 18 anos debaixo aí da opressão. Mas Deus iria usar Eude através deste dom. E talvez você tenha um dom aí escondido. Você está vendo um inimigo oprimindo várias pessoas, oprimindo a família, oprimindo a sua comunidade, e você tem um dom escondido. Talvez seja escrita, ou falar bem, ajudar, com conselho, exortando, ou edificando alguém. Talvez você consiga construir alguma coisa, consertar alguma coisa. Olha, meu amado, cada um tem seu dom, cada um tem sua capacidade especial. Ninguém que nasce neste mundo não tenha um dom. Todo mundo tem um dom. E muitas vezes esse dom está oculto. E só precisa aí do start de Deus para que possa ser útil. Então Deus estava dando start e Udi falou assim: olha, Udi, eu vou te usar. Você é canhoto, tem essa habilidade, eu vou usar você nesta habilidade. E além de ser aí canhoto, ele era um homem hábil, inteligente, ele era um homem estratégico. Ele arranja uma adaga de 45 centímetros e coloca debaixo da roupa. E por que ele faz isso? Porque ele vai levar um presente para o rei Eglon. Olha a estratégia desse cara. Ele vai levar um presente para o rei Eglon e chama alguns amigos dele. Né? Então ele se veste direitinho, coloca uma roupa apresentável para se apresentar a este rei moabita. E eles chegam até a presença do rei, começam a fazer toda aquela cerimônia, né, com palavras bonitas, de gestos bonitos para o rei, presenteia o rei. E de repente, acabando tudo, eles voltam, né? Quando eles estão voltando, saindo do salão onde estava o rei, Eude ele fala para os seus amigos: ó, agora pode voltar para casa. Pode voltar para casa que eu vou ficar aqui porque eu tenho uma palavra para o rei. E aí os amigos deles vão para casa e ele retorna para o rei e fala para o rei: rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aí eles fecham a porta e ficam sozinhos. Eude e este rei. Diz para o Senhor que o rei Eglon era um homem muito obeso, grande. Olha aí o motivo desta adaga de 45 centímetros. Mas o rei Eglon não percebia nada, não viu nada, não viu essa adaga aí debaixo da roupa. E outra coisa, certamente Eude sempre falava com a sua mão direita aí exposta. Então nunca o rei Eglon iria imaginar que ele iria usar a mão esquerda. Então, com a sua mão exposta, o rei ficou aí descuidado, não se preocupou, né, porque se fosse atacar, ele iria lá pôr a mão, né, num lugar estratégico para desembainhar a adaga. Mas não, com sua mão sempre exposta, falando ao rei. Quando o rei se aproximou de Eude, Eude desembainha a sua adaga e enfia no bucho, pum, bem no bucho do rei Eglon. Diz na palavra do Senhor que ele enfiou tão fundo a adaga no bucho do rei Eglon que atravessou as tripas, até saiu até fezes. É uma coisa até uma nojenta que está escrito no livro de Juízes, mas isso que aconteceu. Foi tão fundo que começou a vazar fezes. Com a porta fechada do salão, ele não podendo sair, Eude
se escapa para algum lugar, para alguma janela, e os súditos batem na porta ali daquele salão, tentando falar com o rei, e eles acham que o rei estavam ali fazendo as necessidades fisiológicas e deixa o rei ali por mais algum tempo. Enquanto isso, Eude ele foge, volta lá para sua tribo, reúne os seus soldados, junta os seus soldados e aí começa a expulsão dos moabitas. E eles conseguem expulsar 10 mil moabitas das regiões de Israel. Então você percebe que Eude, ele era um homem que tinha um dom, e não somente tinha um dom, mas ele tinha a valentia, a audácia, a inteligência, a estratégia para poder expulsar os moabitas, os amalequitas, os amonitas daquele território. Então cada um tem o seu dom. Deus quer usar cada um na sua área. E só basta a pessoa se dispor. Não adianta eu saber cantar bem, não adianta eu pregar bem, ensinar, não adianta eu ter algumas características, algumas atribuições se não tenho outras. Se eu não sou valente, se eu não consigo planejar, se eu não tenho inteligência, é necessário que eu venha ter outras atribuições, e principalmente a presença do Senhor, a presença de Deus na minha vida. E talvez você sabe cantar, mas é tímido. Você sabe escrever, mas tem preguiça. Você tem aí didática para o ensino, mas não gosta de se relacionar com pessoas. E Deus quer te usar. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que você venha se dispor. Falar assim, ó, eis-me aqui, Deus, me usa na tua obra. E aí Deus vai pegar aquele dom, ele é canhoto, mas eu vou ensinar ele uma coisa, uma estratégia, é necessário de uma adaga de 45 centímetros. Ou seja, a ferramenta necessária para derrubar o inimigo. Davi era um homem valente, e ele sabia mexer com a funda. E o que ele fez? Ele pegou uma pedra especial, uma pedra que poderia derrubar um gigante, uma pedra que poderia acertar de forma precisa a abertura que existia no capacete de Golias. Então cada um tem o seu meio, a sua forma de derrubar o seu gigante, de destruir o rei opressor. Então as coisas de Deus é feita de forma minuciosa, com cuidado, planejado, de forma estratégica, para que possamos derrotar os nossos inimigos. Não é de qualquer jeito. Já pensou se Eude pegasse uma adaga de 20 centímetros, 15 centímetros? Não conseguiria atravessar toda aquela gordura que existia no corpo do rei Eglon. Ele falou assim, não, vou pegar uma adaga que seja do tamanho ideal para poder atravessar a gordura que tem no corpo do rei Eglon e atingir órgãos tais no corpo do rei Eglon. E vou falar uma palavra que venha a ser ideal para chamar a atenção. Então você percebe aí a forma minuciosa que Eude agiu para poder derrotar seu inimigo. E o reino de Deus, a obra do Senhor é a mesma coisa. Se eu vou louvar o Senhor, eu tenho um dom de louvar, então eu vou me dedicar. Eu vou ter valentia e também amor. E vou adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu vou ensinar, então eu vou me dedicar ao máximo aos estudos, a ler livros para que eu possa estudar e acrescentar algo na vida de alguém. Aí eu vou interceder. Se eu vou interceder, então eu preciso orar mais, principalmente em casa, para que eu possa interceder para as pessoas que estão necessitadas. Se eu não oro em casa, eu não vou orar para as pessoas no mundo. Né? Eu não vou conseguir orar, não vou conseguir interceder. Então, as coisas de Deus é de forma minuciosa. Quando a gente faz as coisas de Deus de qualquer jeito, nós estamos fadados a falhar. Já pensou se Eude viesse falhar em algum ponto da sua estratégia? Ao invés de usar a mão esquerda, ele pegava a mão direita. Ao invés de usar uma adaga de um tamanho, pega uma adaga menor. Na hora de falar com o rei, usa uma palavra que não é própria, que não chama a atenção do rei. Ao invés de falar sobre o Deus, né, Baal, Astarote, ele acaba falando sobre futebol e não chama a atenção do rei Eglon. Então é a mesma coisa, as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Né? Se nós não agirmos de uma forma séria, planejada, estratégica, minuciosa, nós estamos fadados ao erro, estamos fadados à falha.
Então Deus quer te usar, sim, que Deus quer te usar, mas Ele não quer te usar de qualquer jeito. Deus não quer te usar de qualquer jeito. Talvez você pense, ah, mas eu não sou hábil. Deus vai te dar essa habilidade. Deus vai te dar essa habilidade, assim como Deus também usou o nosso próximo juiz, Sangar. Deus usou Sangar novamente. Você percebe aí que não tem qual o pecado que o povo de Israel cometeu, não, não sabemos o tempo de opressão ou a reação do povo. Né? Na hora de clamar, de buscar o Senhor, não sabemos o que eles fizeram. Mas o que acontece com Sangar? Talvez a história dele estava misturado com a judicatura de um outro personagem. Ou seja, enquanto Sangar estava ali próximo da costa mediterrânea, lutando com os filisteus, do outro lado estava Eude, do outro lado estava Otiniel, lutando contra os seus inimigos. Então existiu aí o que? Judiquituras simultâneas que muitas vezes o escritor não viu importância em mencionar o pecado, o tempo de opressão, a reação do povo, para chamar a atenção de Deus. Simplesmente falou que eram os filisteus que invadiram aquela região onde estava Sangar, e o que Sangar fez? Pegou uma aguilhada de bois e conseguiu aí ferir a 600 filisteus. Olha que maravilha! Olha que poder tremendo! Mas como que ocorreu isso? Imagina aí, viaja um pouco aí nas ideias. Imagina aí Sangar com os bois e a aguilhada abrindo a terra, arando a terra para jogar a semente. E de repente, lá no fundo, no horizonte, ele vê 600 filisteus. Ele olha para a direita, para a esquerda, e agora? O que eu vou fazer? Só tá eu aqui e esses bois. E aí ele olha para a aguilhada olha para ele, fala assim, vixe, vou ter que usar isso aqui para defender o povo de Israel, defender a minha tribo, a minha casa. E o que é a aguilhada? A aguilhada é essa ferramenta. Você percebe que ela é bem afiada, né? Mas não é uma arma de guerra. Mas aquilo que ele tinha nas mãos, ele usou para expulsar os seus inimigos, para matar aí 600 filisteus. Levando ao natural, à razão humana, meu, é bem difícil você matar aí 600 guerreiros com uma aguilhada. De um lado lá está um exército com espadas e escudo e você com uma aguilhada. Mas o que aconteceu? Foi o Espírito Santo, é a única explicação. Foi um milagre na vida de Sangar. É por isso que ele conseguiu derrotar os seus inimigos, com aquilo que tinha nas mãos. E Deus, quando ele olha para você, e Deus quer te usar com aquilo que você tem e o que você tem nas mãos. Você está vendo lá no horizonte o inimigo vindo te atacar, ou talvez o inimigo já está te atacando, e você fala para Deus, Deus, eu não tenho condições, não tenho capacidade, eu sou um homem com muitas falhas, eu não tenho fé suficiente, não tenho confiança, eu não tenho esperança. Mas você já colocou tudo isso na mão do Senhor? Certamente Sangar falou assim, Senhor, eu só tenho essa aguilhada. E o Espírito Santo falou para você, olha filho, é isso mesmo. Use essa aguilhada para expulsar os inimigos, para defender a sua família, defender a sua comunidade. E é isso que Deus está falando para você nesta parte 2 aí, desse capítulo 4. Olha, filho, usa o que você tem, usa o que você tem. Lembra de Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando estava ensinando ali, chegou uma hora que ficou tão tarde que os apóstolos falaram assim, agora o que a gente vai fazer, Jesus Cristo? Vamos mandar um povo embora, mas já está tarde, o lugar é deserto, não tem onde comprar nada. E Jesus Cristo falou, e o que vocês têm? Tem alguma coisa? Aí eles falaram, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos, então traga para mim. O que Jesus Cristo fez? Levantou para o alto, agradeceu ao Pai e começou a distribuir. Começou a distribuir pão, peixe, e sobrou aí mais de 50 cestos de alimento. Então Deus fez o milagre. Tudo isso para demonstrar não é você. Não é você que faz as coisas, é Deus. Deus quer usar somente um pouco de você, o resto é Deus quem faz. É Deus que vai agir, é Deus que vai operar. Então Deus está falando para mim e para você, olha, traz. Traz o que você tem aí. Traz essa fé do tamanho de uma semente de mostarda, que eu vou plantar essa semente de mostarda e vou fazer ela crescer, e ela vai se tornar a maior das hortaliças a ponto de pássaros se aninharem nessa hortaliça. Então, Deus está falando contigo nesta parte 2. Amém? Seja como Sangar, o que você tem na mão aí? Para fazer o reino de Deus avançar. Então, utiliza.
utiliza para expulsar os inimigos da sua vida, da tua casa, da tua comunidade, da tua igreja, e possa ganhar almas para Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha nenhuma arma, o que ele tinha? A cruz. Ele tinha a cruz. E ele levou essa cruz até o final. E esse objeto, a cruz, foi a arma necessária para derrotar os nossos inimigos, para resgatar aqueles que estavam debaixo do pecado. Então aquela cruz que era um objeto de maldição, porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, hoje é um símbolo de vitória, porque ela está vazia e Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Eu queria agradecer a todos aí por ter participado aí desse bate-papo, a parte 2. Continue estudando, meu amado, continue estudando. Às vezes eu me enrosco aqui, falo algumas coisas aqui, mas a gente vai se ajudando. Então, caso ocorra alguma dúvida, você fique aí com alguma pergunta no ar, coloque aí no vídeo e eu vou me esforçar aqui para responder as suas perguntas e nós vamos se ajudando. Ao final de contas, nós somos aí todos da mesma tribo, da mesma nação, nós somos filhos do mesmo Pai, do nosso Deus eterno. Amém? Deus abençoe. Amo cada um de vocês e um beijo no coração e fui!